Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Hoje eu tô para conversar aqui com vocês sobre algo que é muito interessante, que são as histórias que a gente se conta que acabam gerando procrastinação. O Tony Robbins, ele nos explica que na nossa vida, tudo o que acontece, todas as coisas que a gente faz ou a gente deixa de fazer, é por conta dos significados que as coisas têm no nosso inconsciente. Ou seja, se você, para uma determinada ação, por exemplo, vou viajar para um determinado lugar, se isso no seu inconsciente você se conta uma história de que você vai ter que deixar para trás a sua família, pessoas que você ama e etc., você não vai caminhar na direção dessa viagem. Por mais que essa viagem talvez seja uma coisa que você deseja muito fazer, mas o significado que você está dando para aquilo, como implica em você pensar que você vai perder pessoas ou que você acha que pessoas vão perder você, que são duas coisas diferentes, você acaba freando a sua própria ação de ir para a viagem que você deseja, ao invés de te impulsionar para aquilo que você gostaria de fazer. Ou seja, na nossa vida, não é o que está acontecendo que é o que importa, mas sim aquilo que a gente está contando dentro da gente, o significado que a gente está dando para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Eu vou contar para vocês algumas histórias que aconteceram nessa semana, que parece que isso ficou assim muito latente, assim, né? De histórias, eu comecei a lembrar de histórias, de momentos da minha vida também, em que, quero muito fazer uma determinada coisa, mas eu não posso fazer por causa disso, disso, daquilo e aquilo outro, sabe? Histórias. Só, como se diz no bom português, né? Desculpas que eu ficava dando para que as coisas não acontecessem. E talvez isso aconteça com você. E é muito interessante a gente acordar para quando a gente mesmo está se hipnotizando para permanecer aonde a gente está, ao invés de caminhar na direção da mudança que a gente deseja. Isso é muito importante. Você tem todo o poder de dominar as histórias que você cria dentro da sua cabeça, dentro do seu inconsciente. Se você dá um novo significado, as suas ações mudam, os seus comportamentos mudam. Porque afinal de contas, comportamentos, eles são baseados, comportamentos e ações, primeiramente eles foram um pensamento, que muitas vezes pode ter sido baseado por uma emoção. Quando você muda isso no seu inconsciente, você muda todo o resto, ok? Então, por exemplo, eu tinha uma pessoa assim que eu gostava muito, assim, uma querida, né? Faz até um bom tempo que a gente não se fala. E justamente ela me contando, né, que, nossa, eu gostaria muito de viajar, gostaria muito de ir para Portugal, acho que era. E eu falei assim, poxa, mas por que você não vai? Vai, você tem tudo pra dar certo. Pô, vai, corre aí. Aí ela falava, mas eu não posso porque acabei de perder meu pai, e aí a minha mãe tá aqui com a minha irmã e não sei o que, não posso. Tá bom, beleza, ok. Aí de novo, né, passava os anos, é porque eu gostaria muito de ir pra Portugal, não sei o que, tá, mas e aí, o que que te impede de você pegar suas coisinhas e ir na direção? É porque minha mãe, porque não sei o que, tá bom. A mãe finalmente partiu, né, dessa para um outro momento. Mas não posso ir porque... Por quê? Qual é essa desculpa agora? Por causa do cachorro. Porque o meu cachorro precisa de mim, porque eu não vivo sem meu cachorro. Você entende como no fundo, a pessoa não quer ir viajar, a pessoa não quer fazer essa mudança de vida, mas ela fica encontrando histórias para se contar? E foi muito engraçado que essa história aconteceu há muitos anos, eu me lembrei disso, né? E essa semana aconteceu algo muito parecido, assim, né? Com uma outra pessoa próxima a mim também, me contando, né? Poxa, não, há anos, né? Acompanho, né, as histórias que vão sendo contadas. Não, eu não posso ir porque meu pai tá doente. Tá bom, o pai morreu, ok. Mas agora eu não posso ir porque a minha mãe ficou doente. Ok, beleza. A mãe parte com a arrasta pra cima. E aí, com essa desculpa, por que você não vai? Você não tem filho, não tem mulher, não tem ninguém aí que te segure. O que te impede de ir viajar, de ir, né? Você tem renda aí sem precisar trabalhar. Olha a tua vida, meu Deus do céu. Você tem uma vida que muita gente gostaria de ter.
Ai, não posso ir porque eu tenho minhas cachorras, não vivo sem minhas cachorras. Gente, assim, a gente tenta não julgar, óbvio que a gente é humano, a gente acaba julgando. É muito fácil olhar para a vida do outro e dizer, nossa senhora, eu se fosse você eu faria tudo diferente. É claro, mas a gente não tá na pele do outro, a gente não tá na vida do outro, a gente não tá nas histórias que o outro se conta. Eu só trouxe esses dois exemplos para vocês verem como tudo são as histórias que você se conta. Você tá aí se contando que você não tá indo viajar porque você não tem dinheiro, mas olha aí, uma pessoa que tem dinheiro que não tá indo viajar, não tá indo viver a vida, não tá indo fazer as coisas, tá vivendo só no arrependimento. Olha isso! Ah, você tá indo me dizer que você não pode viajar porque, sei lá, você não tem um passaporte. Mas ali, eu acabei de contar pra vocês histórias de pessoas que têm todas as condições de irem, mas não vão porque ficam se contando histórias. Gente, são só histórias. Eu, antes de viajar, tá? Antes de eu tomar a decisão de ir viajar pra Colômbia e depois acabar indo viajar pra Austrália e ir embora do Brasil e tudo mais, eu passei anos da minha vida dizendo que eu não podia ir, tá? Primeiro, eu me contava histórias de que eu não podia ir porque eu não tinha um passaporte europeu, né? Daí, tava só esperando meu passaporte europeu sair, tá? Beleza. Aí, o passaporte europeu saiu. Aí, quando o passaporte europeu saiu, eu falei, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro, né? Ok, beleza. Aí, surgiu uma oportunidade, olha, porque Deus, assim, ó, ele veio assim, pra bater na sua cara e dizer pra você que acorda, minha filha, você não tá indo porque você não quer, você que tá se enrolando. Surgiu uma oportunidade para mim com bolsa de estudos, com tudo pago, para fazer uma pós-graduação que depois ia passar um mês na Itália, com tudo pago, tá? Tudo pago. Vocês acham que a bonita aqui foi? Não, bonita aqui não foi, porque tava com medo de deixar o estágio, medo de deixar isso, medo de deixar aquilo. Umas coisas assim, ó, sem pé nem cabeça. Hoje eu olho para isso e digo, gente de Deus, por que eu não tinha uma Natália na minha vida para me sacudir naquele momento? Porque, gente, olha o que você talvez não esteja fazendo na sua vida, sabe? E aí, vocês acham que a bonita aqui aprendeu com essa oportunidade, com tudo de graça, dado na mão? Vocês acham que a bonita aqui fez alguma coisa com isso, aprendeu com isso? Não, amor. Vocês acham que sou iluminada? Não sou iluminada nem um pouco. Passou anos a vida e tal, e eu lá com o passaporte, não tendo filho, não tendo namorado, não tendo ninguém, nada que me segurasse, e eu não saía da cidade onde eu estava. Até que, finalmente, né, com a PNL, acordando, né, limpando um monte de crença limitante, tudo, na minha formação, o professor fez comigo uma sessão, né, em aula, né, para demonstração de algumas técnicas e coisas. E justamente foi sobre viajar. E quando estava lá fazendo esse processo e tudo no inconsciente, o que apareceu? Que eu não queria ir embora do Brasil, e essa era a história que eu estava me contando naquela época, porque eu achava que eu era a responsável de unir toda a minha família, de trazer toda a minha família junta, que se eu fosse embora, que os meus irmãos nunca mais iam falar com tal pessoa e não sei o que, blá blá blá. Ou seja, eu me contava toda uma história enorme sobre o quanto eu era o alecrim dourado que nasceu sem ser plantado, entendeu? O quanto eu era importante. E naquela sessão, a gente fez um desbloqueio, sabe assim? E eu percebi, eu não sou responsável por isso. Eu posso ir embora e posso deixar os adultos que são se resolverem entre eles. Eu não sou responsável, eu não sou a professorinha da creche que precisa ficar fazendo coleguinha, se juntar com coleguinha, fazer as pazes. Não sou isso, não tenho esse papel. E aí, com isso, poucos meses depois, eu consegui ir embora do Brasil e consegui seguir o meu sonho, que era uma vontade da minha alma, entende? Que é algo que no meu mapa astral, se você olha, tem tudo casa de estrangeiro. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu nasci num lugar, mas que eu tenho por missão ir para outros lugares. E talvez você tenha exatamente a mesma coisa. E tá aí sua alma balançando você para acordar você, para você ir viver aquilo que você precisa viver, e você não está indo por causa das histórias que você fica se contando. Entende o que eu quero dizer? Sabe? Faz sentido aí para você? E olha como é interessante, né? Eu fiquei todos esses anos me segurando por conta disso, por causa dessa história,
anos e anos e anos e anos depois, as pessoas em questão que eu achava que eu era responsável por unir, que eu era responsável por fazer ficar perto, que eu tinha que ser a intermediária, essas pessoas se resolveram sozinhas. Essas pessoas se aproximaram sozinhas, tudo se resolveu sozinho, sem eu precisar estar perto, sem eu precisar ter que ser a professora da creche. Entende? Ou seja, talvez você esteja fazendo exatamente como a Natália lá de 2014, que precisou tomar um chacoalhão de PNL para ir na direção daquilo que ela desejava. Talvez você também precise disso, sabe? E é muito interessante porque quando a gente está nesses momentos em que a gente está se contando essas histórias, talvez isso aconteça com você também. As pessoas no nosso ambiente, elas colaboram para que a gente fique ainda mais estagnado onde a gente está. Eu tive pessoas que depois que eu saí do Brasil, que eu fui, que fui atrás das coisas que eu tava querendo e tudo mais, e cometi erros, óbvio, cometi erros, coisas que talvez eu não fosse fazer de novo, ou talvez eu fosse fazer, eu não sei exatamente como seria. A única coisa que eu sei é que eu cometi erros, e o que é normal, como qualquer pessoa que faz escolhas, e é por isso que muitas vezes a gente não quer fazer escolhas, porque a gente tem medo das consequências. Só que a gente é adulto. E o que aconteceu? Eu fiz escolhas que foram erradas e tudo mais, e as pessoas do meu ambiente, daquela época que muitas vezes não me incentivavam a ir em busca dos meus sonhos, essas pessoas foram as primeiras a falar, viu? Você não estava pronta, você não tinha que ter ido, você não tinha jamais ter saído do Brasil, que não sei o quê, e me contaram um monte de histórias para me criar mais culpa, mais sentimento assim, ó, poxa, eu sou a pior pessoa do mundo, sabe? E é isso que o seu ambiente vai fazer se você deixar. Olhe, preste muita atenção para as pessoas que você tem ao seu redor e para as histórias que elas se contam e contam para você sobre as suas histórias. Porque, gente, é tudo um significado que você dá para as coisas, não é o que te acontece, é o significado que você dá para as coisas que te acontecem. É sobre isso. Algumas das coisas que você considera as coisas mais erradas do mundo que poderiam ter acontecido com você, se você prestar muita atenção, você vai ver que no futuro isso era a melhor coisa que poderia ter te acontecido, que você não poderia ter feito de outra forma, que talvez esse tivesse sido a melhor coisa para todo mundo, todos os envolvidos em uma determinada situação. Você não tem como saber. Eu sinto muito te contar, mas você não é o alecrim dourado que nasceu sem ser plantado. Eu não sei se você sabia disso, mas agora estou aqui, a tia da creche está aqui te ensinando que você não é o alecrim dourado. Que as pessoas ao seu redor, que você está com tanto medo de sair, de ir em busca dos seus sonhos, e você está com medo de deixar elas para trás, essas pessoas vão sobreviver. Sabe por quê, meu amor? Vou te contar um segredo. Um dia você vai partir daqui, sabe? Desse mundo. Um dia você não vai estar mais aqui. Eu não sei se te contaram, tá? Mas pra mim, pelo menos, me contaram isso. Um dia você parte dessa realidade, dessa dimensão. Seja da forma como for. Não vamos entrar nesse assunto agora. Mas um dia você vai embora. E sabe qual é a coisa mais incrível que acontece quando a gente vai embora, quando a gente sai do teatro? O teatro continua. O show precisa continuar. As pessoas que você tá aí se agarrando, dizendo que não vivem sem você ou que você não vive sem elas, elas vão viver sem você, meu amor. E você vai viver sem elas também, porque você vai para um outro teatro, uma outra peça de teatro, ou para um outro filme, você vai para Hollywood, você vai se tornar um artista maravilhoso, reconhecido em outro lugar. Porque você tá indo para crescer, para evoluir, para ir para um outro patamar. E essas pessoas que estão nessa peça de teatro, elas vão continuar nessa peça de teatro e vão continuar ali apresentando uma vez por semana aí nesse teatrinho pequenininho. Mas você vai ir para um outro patamar e tudo vai continuar. As coisas, elas vão continuar com ou sem você. Você precisa tomar consciência disso. Portanto, será que vale a pena continuar contando para você mesmo, para você mesma, as mesmas histórias, os mesmos significados para as coisas que você está vivenciando? Vale a pena isso? A gente já sabe, né, que quem segue aqui o canal, quem já viu os meus vídeos e tudo mais, sabe que aquilo que a gente dá foco, cresce. Quem segue meu canal e que vê Cristina Cairo, sabe a história que a Cristina Cairo conta, as experiências que ela teve de paralelas dimensionais, onde você
muda a sua vibração e frequência, você muda aquilo que você dá o foco e você entra em paralelas dimensionais onde tem menos problema, onde tem mais solução, onde você nem mesmo fica sabendo de determinados problemas. Existem relatos, gente, sério, eu vou contar isso pra vocês, porque afinal de contas eu sei que as pessoas que estão aqui são pessoas inteligentes, são pessoas assim que têm expansão de consciência para compreender o que eu tô falando aqui. Existem relatos de pessoas que acessaram paralelas dimensionais onde tudo aquilo que a gente viveu em 2020 não aconteceu, tá? Só para vocês acordarem para o fato de que existem realidades onde não tem tanto perrengue. Basta que você dê o foco para isso, que você mude a sua frequência, que você mude aquilo que você está colocando foco, que você mude as histórias que você está se contando. Eu vou bater muito nessa tecla, por quê? Porque você precisa mudar aquilo que você está contando para você, o significado que você está dando para as coisas que aconteceram com você. Aquilo que você está contando de história, qualquer história que você se conte, que você diga, porque os outros, eles vão lá e eles ficam só me botando para baixo. Meu amor, ser de luz, você que está se iluminando aqui comigo, será que mesmo que os outros estão botando você para baixo? Será que os outros estão realmente te atacando? Será que os outros estão realmente te dando uma vida tóxica? Você acha mesmo que são os outros? Você não tem nenhuma parcela de responsabilidade nisso? Porque quando você se dá o significado para qualquer situação de que não há nada que você pode fazer, que você está lá, eu não sei a palavra em português, que é helpless, né? Que você não tem nada que você possa fazer, que você está ali, que você só pode sofrer a ação daquilo que as pessoas estão fazendo com você. Quando você dá um significado assim para qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, você vai continuar preso, estagnado naquele ponto. Sabe o que o seu inconsciente faz quando você não dá uma finalização para alguma coisa? Por isso que eu falei num dos outros vídeos que tudo aquilo que você não termina continua te segurando como um fio. Para o seu inconsciente, quando você não dá uma finalização para uma determinada situação, o seu inconsciente fica no replay ali, no seu inconsciente. Fica revendo tudo aquilo que você tem em aberto com qualquer pessoa, com qualquer situação. É por isso que a gente precisa finalizar as coisas, dar um fechamento para tudo aquilo no nosso inconsciente. É claro que você não vai ir, esse é aquela pessoa ejaculação precoce, que vai lá e já sai tesourando tudo, sem nem mesmo dar o tempo da coisa se desenvolver. Você vai dar um fechamento para as coisas que efetivamente terminaram, ou que você precisa que aquilo se encerre. Alguma coisa que já teve um desenvolvimento, que mostrou a que veio, e agora você pode dar um fim para aquilo. Para que você possa também dar esse significado, entende? Para que você também possa fechar aquilo. Para que você possa criar novos significados, novas histórias. Para o seu inconsciente ficar no repeat, aqui, repetindo no seu inconsciente, filmes novos, com ideias novas, com pensamentos novos, para que você possa fazer aquilo que a Cristina Cairo fala, você acessar uma paralela dimensional onde tem menos perrengue, onde tem mais solução. A Cristina Cairo, ela fala isso, e eu respeito muito os conhecimentos da Cristina Cairo, porque eu entendo que ela se curou de doenças, ela canalizou toda essa ferramenta incrível que se chama linguagem do corpo. Por quê? Porque ela tem essa consciência. E a gente tem que respeitar as pessoas que já passaram pelo caminho, né, e já se transformaram. E ela fala, assim, com muita verdade, sabe? Que ela já parou de assistir televisão, que ela já não vê noticiário, não fica sabendo de nada que está acontecendo. Por que ela faz isso? Porque ela é idiota? Porque ela é retardada? Porque ela é negacionista da realidade? Não. Porque ela sabe que aquilo que você assiste fica repetindo na sua mente e fica sendo usado como material para criar a sua vida. Eu vou falar para vocês uma coisa que a Dolores Cannon explica nos estudos dela.
Para quem quer assistir mais sobre Dolores Cannon, cara, vai no YouTube aqui, digita Dolores Cannon e assistam as palestras dela em inglês, tá? Se desafia, assiste em inglês, ou então se não conseguir realmente, vai fazer um cursinho de inglês, primeira coisa, mas se não conseguir realmente, tem algumas falas em português. Mas o ideal é você conseguir assistir em inglês, porque ela fala muitas coisas que fazem muito sentido. E uma delas ela explica que a partir daquilo que ela foi aprendendo, né, a partir do trabalho que ela fez, porque a Dolores Cannon, não sei se vocês sabem, mas ela ficou desde a década de 70, mais ou menos, até 2012, quando ela partiu dessa realidade para uma outra, ela ficou fazendo um trabalho de hipnose, em que era uma hipnose profunda, em que as pessoas acessavam outras realidades, outros lugares, e que muitas vezes acessavam vidas paralelas, vidas simultâneas, etc. E que muitas vezes acontecia de ela atender uma pessoa, por exemplo, no Peru, e aí numa semana, e a pessoa passar determinadas informações, sei lá, sobre a Atlântida. Aí ela viaja para a Grã-Bretanha, e aí ela vai atender um outro paciente que não conhece aquele paciente do Peru, e entra em hipnose profunda, e parece que o paciente da Grã-Bretanha parece que está continuando a mesma história, como se tivesse parado no mesmo ponto, contando a mesma história que o outro paciente estava contando. Ou seja, pessoas diferentes que não têm nenhuma conexão, nenhum contato, contando as mesmas histórias sobre o próprio desenvolvimento da humanidade. Sobre as histórias que estão ali por trás do universo, de como o universo funciona e etc. E ela conta, olha que interessante, né? Que você cria tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Você cria a casa onde você mora, ou seja, quando você sai da sua casa deixa de existir. Sabe o holodeck da nova geração do Star Trek? Você saiu do holodeck, o holodeck desaparece. Mas será que desaparece mesmo? Enfim, continua na realidade? Não sabemos. Sabe, você está aqui nesse momento, você está me olhando aqui nesse telefone ou nessa televisão, você está co-criando constantemente esse aparelho, essa superfície, interface onde você está me enxergando agora. Você cria constantemente tudo o que existe na sua realidade. E olha como é interessante, né? A partir do momento que você deixa de colocar foco naquela realidade, você colocar a sua energia na direção da criação daquela realidade, lembra? É o observador que colapsa a função de onda. Quando o observador para de observar uma determinada realidade, aquela realidade deixa de existir. Quando você sai do holodeck, o holodeck para de existir. Aquela simulação deixa de estar ligada. É interessante, né? E olha como é curioso, né? Eu crio a história no holodeck a partir de uma história que eu me conto. Sou eu que escolho o ponto na história onde está acontecendo, eu escolho o desenrolar que eu quero para aquela história. Eu coloco todos os detalhes que eu desejo naquela história, até roupas que eu desejo naquela história. E tudo isso é a partir das histórias que eu me conto, dos significados que eu dou para as coisas que acontecem. E tudo isso a partir das histórias que eu me conto. Por isso que, se você decidir que você pode fazer uma determinada coisa, você está certo. Se você decidir que você não pode fazer uma determinada coisa, você também está certo. Porque, afinal de contas, é tudo o significado que você está dando para as coisas. Quem sabe vamos dar significados diferentes. Quem sabe vamos fazer escolhas diferentes. Quem sabe vamos acordar para o fato de que todas as razões que a gente está se dando para não fazer coisas são simplesmente desculpas, são simplesmente histórias. E que sim, a gente pode fazer qualquer coisa que a gente deseja. Vamos acordar para essa realidade de que nós somos todos co-criadores conscientes, de que a gente está constantemente co-criando o nosso holodeck, a nossa história. Vamos acordar para isso? É isso, gente. Eu agradeço muito pela sua atenção até aqui. Conta aqui pra mim nos comentários se fez sentido pra você, se você concorda, se você teve insights, quais insights você teve. E é isso, gente. Deixo aqui um beijo grande, um ótimo dia pra vocês e até a próxima.